Hoje, 25 de novembro, é Dia Nacional do Doador de Sangue. É uma data tão importante, né, para a gente esclarecer dúvidas, desmistificar processos e aumentar o potencial de doadores de sangue. Minha convidada é médica do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo, Belisa Sossai. Bom dia, Belisa. Seja bem-vinda, hein? Bom dia, Fernanda. Muito obrigada pelo convite. É sempre importante a gente falar sobre doação. Vocês estão sempre precisando, né, de colaboradores e de novos colaboradores. Com certeza. Esse assunto ele tem que estar sempre em alta, né? Tem que estar sempre aí na mídia para a gente falar sobre isso e trazer os doadores até nós. Qual é a situação de vocês hoje? A gente está se aproximando do período de férias, de fim de ano, não é mesmo? Pois é, Fernando, o mês de novembro todo, ele é muito importante para a gente, exatamente porque essa sazonalidade nas doações de sangue, ela existe, né? Já é comum a gente contar com um período de baixas nas doações, entre dezembro e janeiro, que se estende até o carnaval. Então, a data do dia 25 de novembro, ela é muito importante para a gente dar realmente uma visibilidade maior para a doação de sangue nesse período de final de ano, que é algo tão importante e tão necessário, que é preciso que seja constante ao longo, inclusive, desses meses de férias, verão, em que as pessoas estão, às vezes, mais ausentes das suas rotinas. Então, a gente utiliza esse mês e essa data para falar mais ainda da importância da doação de sangue. Pois é, vocês divulgaram hoje, inclusive, que vocês têm mais de 1 milhão de doadores ativos, 1.325.000. Pois é, esse número ele foi tirado do nosso registro, né, que existe desde 2004, que é quando o sistema do Hemóis ele foi informatizado. Então, até hoje, já passaram aqui pelo Hemocentro mais de 1.300.000 pessoas que se candidataram para fazer doação de sangue ao longo desse período. É difícil falar sobre números realmente ativos até hoje, porque ao longo desse período, alguns desses doadores podem não estar mais com a gente por diversos motivos. Mas a gente tem realmente aí uma gama muito grande de pessoas dispostas a doar. O que a gente vê nesse número é que muita gente tem a iniciativa de vir fazer a doação de sangue, que dá muita esperança pra gente de que isso está, sim, sendo uma cultura no dia a dia do capixaba, a cultura da doação de sangue. Qual é o sangue que há mais possibilidades e o que vocês mais precisam de ajuda? Quando a gente fala do sangue que a gente mais precisa, a gente gosta de abrir o leque para todos os tipos sanguíneos de RH negativos, que são tipos sanguíneos muito raros na população. Hoje, a proporção da população brasileira é de que menos de 15% da população seja RH negativa. Então, é o sangue que tem mais escassez na população e, consequentemente, é o sangue que mais falta aqui dentro do Hemocentro. E entre todos os tipos sanguíneos negativos, a gente sempre frisa a importância do tipo sanguíneo O negativo, que é o nosso doador universal. O tipo sanguíneo O negativo, ele pode ser transfundido para qualquer tipo sanguíneo. Então, é realmente o nosso sangue que mais faz falta e mais importante no quesito equilíbrio de estoque. É o mais precioso, então? Exatamente, é uma excelente palavra, é o mais precioso. Ele doa para todo mundo, mas ele é raro. Ele é raro, doa para todos os outros tipos sanguíneos, e o grande problema, se é que a gente pode usar essa palavra do O negativo, é que ele só recebe dele mesmo. Ele é o doador universal, mas na hora de receber uma transfusão, o paciente que é O negativo, ele só pode receber de outro O negativo. Então, além de ser um sangue que tem um alcance muito grande, porque pode ser transfundido para qualquer outra pessoa, a gente tem que pensar nos pacientes que são O negativo, que precisam de transfusão, sendo o O negativo o único tipo sanguíneo possível de ser transfundido nesses pacientes, causando, né, fazendo com que toda essa situação seja ainda mais crítica. Qual é o sangue mais comum aqui no estado? É o A? O A positivo e o O positivo, eles se equiparam na questão de serem comuns na população. Tanto no Espírito Santo quanto no Brasil inteiro, os tipos sanguíneos A positivo e O positivo juntos, eles representam mais de 60% da população. Entendido. Vamos falar dos mitos e verdades sobre a doação? Quem pode, quem não pode? Por que as pessoas ainda resistem, né, a aderir às campanhas? A gente hoje tenta fazer uma divulgação falando sobre as vantagens da doação de sangue e tentando desmistificar certas desinformações que são meio que enraizadas na população. Às vezes as pessoas pensam que fazer doação de sangue vai causar anemia,
Às vezes as pessoas pensam que doação de sangue pode causar alguma doença, que pode fazer a pessoa passar mal, ter alguma reação muito grave, e na verdade não é nada disso, né? A doação de sangue ela é um ato seguro, é simples, é rápido, não apresenta nenhum tipo de prejuízo real à saúde do doador. O procedimento é feito dentro de um ambiente seguro, com uma equipe qualificada, e a gente está sempre pronta para atender qualquer intercorrência que possa acontecer. Existem realmente muitos mitos, né, principalmente com relação ao tamanho da agulha, que às vezes as pessoas ficam com medo, achando que a agulha da doação de sangue é muito grossa. Não é tão grossa assim também. A gente sempre fala que para você entender como que é o processo da doação, tem que vir uma primeira vez. Então, o nosso convite é para que os doadores compareçam aqui e passem pela experiência de uma primeira doação, porque no momento de uma primeira doação, mais da metade desses mitos já vão embora, exatamente porque as pessoas percebem que é um procedimento muito simples e sem risco nenhum. Temos já perguntas aqui, né, Patrícia? A Patrícia, inclusive, tem algumas. O período de doação difere de homens e mulheres, não é isso, doutora? Bom dia. Bom dia. Exatamente. A gente, quando estabelece uma frequência de doações no período de um ano e o intervalo entre uma doação e outra, ela vai variar entre pessoas biologicamente do sexo masculino e biologicamente do sexo feminino. No caso de doadoras do sexo feminino, é permitido 3 doações ao longo do período de 12 meses, com um intervalo mínimo de 90 dias entre uma doação e outra. E no caso de doadores do sexo masculino, podem ser realizadas até 4 doações no período de 12 meses, com um intervalo mínimo de 60 dias entre uma doação e outra. Uhum. A Marina está aqui dizendo que ela já doou sangue no passado e gostaria de voltar. Ela está com 55 anos, é hipertensa, tem tireoidite de Hashimoto e pergunta se pode doar. Vamos lá, a idade, a questão do prazo, não tem problema nenhum. A questão da hipertensão, né? No caso da pessoa ter um diagnóstico de hipertensão arterial, vai depender se a doença está sob controle e de quais medicações a pessoa faz uso. Então, todas as pessoas que têm doenças crônicas, é importantíssimo no momento da doação de sangue, quando for passar pela triagem clínica que é feita aqui no Hemocentro, a pessoa tem que saber informar quais as medicações que usa, porque isso é uma avaliação individualizada, vai ser feito dentro de uma entrevista sigilosa com o doador. Então isso vai ser perguntado e é importante de ser passado para nós. Então todo mundo que tem doença crônica que usa medicamento, trazer os nomes dos medicamentos que usa, isso vai ser avaliado individualmente. Porém, no caso dessa ouvinte específica que fez a pergunta, ela comentou que ela tem um diagnóstico de tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. Então, infelizmente, doadores que têm doenças autoimunes não podem ser doadores de sangue, né? Candidatos que tenham algum diagnóstico de doença autoimune não podem ser doadores. E a doença de Hashimoto, ela entra nesse critério. Então, infelizmente, quem tem doenças autoimunes da tireoide ou de qualquer outro sistema do corpo, não podem ser doadores de sangue. Uhum. Eu tenho aqui 2 ouvintes que perguntam num todo a mesma coisa. Eles são homossexuais e eles dizem que homossexuais raramente podem doar sangue. Eles teriam que doar se comprovassem que estão há 12 meses sem uma relação sexual, mesmo sendo casados e comprovando, né, que tem uma relação segura. Como é que fica essa questão? Hoje em dia, essa regra não é mais válida, isso daí existiu no passado, hoje isso já caiu por terra, né? Nós temos uma legislação desde 2020, do Ministério da Saúde mesmo, extinguindo qualquer tipo de restrição a pessoas homossexuais. Então, hoje, a gente avalia o comportamento de risco referente ao comportamento sexual da pessoa. Se for um candidato à doação que tem um parceiro sexual fixo, que está dentro de um relacionamento sexual estável, indifere pra gente se é entre pessoas do mesmo sexo ou não, porque isso configuraria uma questão preconceituosa com relação ao gênero de cada doador. Então, isso não mais, né, já foi derrubado, já foi visto que realmente é um critério que não faz mais sentido. Então, já tem mais de 5 anos, né, nós já estamos em 2025, final do ano já. Então, pessoas que têm relacionamentos homossexuais com pessoas do mesmo sexo, sejam homens ou mulheres, podem vir fazer sua doação normalmente, desde que estejam dentro de um relacionamento fixo e estável por pelo menos, no mínimo, 4 meses. Uhum. Ouvinte Márcio pedindo para você falar um pouco sobre o sangue dourado, RH nulo. Sim, existe, é uma condição raríssima, né, na população.
Existem pouquíssimas pessoas no mundo que têm essa característica, que ele é mais ele é mais universal ainda do que o O negativo, né? Até a última pesquisa que a gente fez, que nós tivemos uma matéria recentemente sobre isso, no Brasil só eram conhecidas 2 pessoas, que são 2 irmãs, que têm esse tipo sanguíneo que a gente chama de RH nulo, que muitas vezes também é chamado de sangue dourado. É um sangue que ele é isento de qualquer tipo de antígeno, então ele tem uma chance 0 de provocar qualquer tipo de reação à pessoa que receber esse sangue. Se tivesse um sangue ideal para ser transfundido, a gente poderia dizer que é sim o sangue de RH nulo, mas ele é raríssimo na população, é uma alteração genética que quase nunca acontece, e essas pessoas elas são monitoradas, porque assim como o O negativo, essas pessoas que têm o tipo sanguíneo com RH nulo, elas só podem receber sangue de outra pessoa RH nula, então a dificuldade é ainda maior. Então essas pessoas elas têm que estar sendo monitoradas constantemente, para caso elas tenham alguma condição de saúde que precise de transfusão, a atenção vai ter que ser ainda redobrada para conseguir salvar a vida dessas pessoas. No caso dessas meninas, uma só pode doar para outra? Exatamente. Uma irmã só pode doar para outra e ponto final aqui no Brasil. Existem outras pessoas no mundo com essa condição, mas eu tenho a impressão que existe, esse controle existe, né? Que existem, assim, coisa de 100 casos registrados no mundo inteiro. É algo realmente muito raro. Beleza, se congela a bolsa de sangue? Não, depende, né? O sangue doado, ele é fracionado em diferentes hemocomponentes. Quando se trata de bolsa de sangue, a gente costuma falar sobre isso, a gente usualmente fala do concentrado de hemácia, que é aquela bolsa vermelhinha comum que a gente está acostumado a ver por aí, que é o hemocomponente mais comumente produzido porque ele é o mais necessário. Então, entre os hemocomponentes que a gente fraciona, o concentrado de hemácias, por exemplo, não pode ser congelado, as plaquetas também não. Porém, o plasma, que é um dos hemocomponentes que é fracionado no momento, né, da separação laboratorial, o plasma ele é congelado e por isso ele tem um prazo de validade muito maior do que os outros hemocomponentes, porque ele aguenta baixas temperaturas, mantendo a sua integridade, né, mantendo a qualidade do hemocomponente, e ele pode ficar congelado por até 1 ano. Então, a bolsa de sangue total ela não pode ser congelada porque o processo de resfriamento extremo causaria uma perda da qualidade e integridade desses hemocomponentes. Porém, a partir do momento que você fraciona, alguns hemocomponentes não podem ser congelados, mas o plasma é um que a gente consegue congelar. Entendido. Porque eu vejo, por exemplo, né, pessoas com cirurgias marcadas. Os familiares são convocados a disponibilizarem pelo menos, acho que são 10, né? 10 doadores? Normalmente eles pedem 10. 10 doadores. Depende do tipo de cirurgia, mas varia em torno de 5 a 12 pessoas solicitadas para fazer a doação. Isso. Aí vai que esse paciente não usa o sangue. Esses doadores ali, eles vão para onde? Esse rol de doadores? Então, Fernanda, é muito interessante fazer essa pergunta, porque isso é uma pergunta muito frequente aqui dentro. Porque o que acontece? Quando tem algum paciente que vai fazer alguma cirurgia ou que está passando por uma situação que precisa de transfusão de sangue, realmente a gente faz esse apelo à família do doador, do paciente, né? Falando assim, olha, conversa com as pessoas, seus amigos, os colegas do bairro, né? Os amigos da igreja, enfim. Faça uma mobilização para conseguir alguns doadores de sangue para doar sangue para essa pessoa. Esse processo de doação a gente chama de doação de reposição. É quando você vem ao hemocentro direcionando a sua doação a um paciente específico. Nesse caso, é importantíssimo esclarecer que essa doação de reposição, ela não é especificamente para você doar o seu sangue para ser transfundido naquele paciente. A doação de reposição, ela é feita da seguinte forma: você doa o seu sangue para repor aquele sangue que o paciente possa precisar utilizar. Então, na verdade, o paciente específico, ele vai receber um sangue que já foi doado, testado, fracionado e distribuído. Esse sangue que foi utilizado com o paciente vai ser reposto através das doações de reposição que a família e os amigos conseguirem para aquele paciente. Uhum. Então, não é uma doação diretamente vinculada ao paciente. É uma doação, por isso que quando a gente pede, a gente fala que pode ser qualquer tipo sanguíneo, porque essa doação é para repor o estoque utilizado. Pois é, mas geralmente são unidades particulares. Eles chegam no banco do Hemoz, esses doadores? Não? A solicitação de doação de sangue, ela pode ser tanto para a rede de hospitais públicos quanto para a rede de hospitais particulares. Ah, tá. O Hemoz é o banco de sangue estadual que atende aos hospitais do SUS.
Nós temos um outro banco de sangue privado no estado do Espírito Santo que atende aos hospitais privados. É importante também, quando a pessoa quiser fazer uma doação de reposição, ela identificar onde exatamente está sendo indicada a doação, porque realmente o banco de sangue privado vai atender a rede privada e o banco de sangue público vai atender a rede SUS. Mas na hora da solicitação, isso acontece tanto no SUS quanto no privado, aí a doação é direcionada para cada banco de sangue e o banco de sangue distribui para os seus hospitais conveniados. Patrícia, tem mais ouvintes aí? Tem sim. Toxoplasmose, quem teve pode doar é o Marcelo. Pode sim. A toxoplasmose é uma condição, né, que a partir do momento que a pessoa entra em contato com o parasita que causa, é uma condição que ela fica meio que latente no organismo. Quando o paciente tem a manifestação da doença e faz um tratamento para que aquilo seja resolvido, é importante esperar 1 ano após o fim do tratamento para poder fazer a doação de sangue, mas a partir do momento que a doença entrou num processo de latência, de dormência, e a pessoa não teve mais nenhum tipo de manifestação, 1 ano depois já pode voltar a fazer doação normalmente. Alessandra perguntando, depois de quanto tempo de uma tatuagem feita pode-se doar sangue? Usualmente, 6 meses após a tatuagem, a gente já libera a doação. Tatuagem, brinco, piercing, procedimento de maquiagem definitiva, todos esses procedimentos, eles oferecem um certo risco ao doador. Então, a gente sempre pergunta para o doador em que condições que foi feito o procedimento, se foi em um ambiente com autorização, alvará de vigilância sanitária para funcionamento, se o equipamento utilizado, né, se os utensílios ali utilizados eram descartáveis e esterilizados, se isso foi mostrado para o doador no momento da tatuagem, por exemplo, e se a pessoa que fez o procedimento estava usando os EPIs adequados. Se o doador conseguir nos relatar que tudo isso estava em ordem, 6 meses depois da tatuagem, ou do brinco, ou do piercing, a gente já consegue liberar para fazer a doação. E qual é a relação aí do brinco, da tatuagem? É contaminação? Desculpa, falhou um pouco a ligação. Pode repetir? Posso, beleza, perdão. Qual a relação do brinco, da tatuagem com a doação? Todo procedimento que envolve agulhas furando a pele vai envolver contato com o sangue. Então, se o equipamento utilizado não tiver esterilizado, sem nenhum tipo de contaminação, tudo bem. Mas, desculpa, se o equipamento utilizado estiver estéril, for descartável, tiver tudo dentro de condições sanitárias adequadas, não há risco de contaminação. Mas, às vezes, a gente não consegue garantir isso, né? É muito difícil a gente ter certeza que está tudo certinho, tudo dentro de condições ideais. Então, por isso, a gente pede um prazo entre o processo de fazer uma tatuagem e fazer a doação de sangue. Porque se teve risco de contaminação, tem que esperar um pouquinho. Mais perguntas aqui. O ouvinte pediu para não se identificar. É bariátrico. Pode doar sangue? O candidato à doação que fez cirurgia bariátrica pode fazer doação de sangue 1 ano após a cirurgia. Tem que esperar 1 ano desde o processo cirúrgico, se não tiver nenhuma complicação, se o pós-operatório estiver correndo tudo normal, 1 ano depois a doação de sangue está liberada para os pacientes, para os doadores que fizeram, né, uma cirurgia bariátrica. Tem uma outra do Léo aqui, olha. Os exames de um doador, eles passam por testes, né? Antes de chegarem ao próximo doador. Ao receptor. Ao receptor, isso. E aí ele pergunta o seguinte, por que então há tantas restrições de quem quer doar, já que vai passar por uma triagem? Pois é, isso é uma pergunta muito comum também que a gente tem aqui. Quando a gente fala de um processo de doação de sangue, a gente está avaliando diversas etapas. Desde o cadastro do doador, os exames de pré-triagem, que são sinais vitais e dosagem de hemoglobina, é feita uma entrevista clínica e após essa entrevista clínica, mesmo que a gente considere que está tudo bem, o sangue ele vai para o laboratório onde são feitos os testes de triagem sorológica, onde a maioria das pessoas questiona exatamente isso. Mas se faz exame no sangue, por que existem essas restrições? A gente tem 2 respostas para isso. A primeira não existe possibilidade da gente fazer teste para absolutamente tudo, né? Isso, a gente não teria nem recurso, nem tempo para isso. Então, os testes que são feitos são os testes obrigatórios por lei, determinados pelo Ministério da Saúde, que é uma triagem sorológica de altíssima sensibilidade, porém, ela não é muito grande, não são tantos exames assim. E considerando esses exames que a gente faz, por que é importante ter um intervalo entre diversos comportamentos, diversas situações que a pessoa passou, até ele poder fazer a doação de sangue? Porque existe o período que a gente chama de janela imunológica.
é literalmente o período que demora entre uma pessoa ser contaminada com alguma coisa e o exame mesmo dar positivo. Hoje nós temos testes hipersensíveis e extremamente modernos, que têm reduzido cada vez mais esse período de janela, que pode ser um intervalo, considerando a atual literatura, de até 90 dias. Com os exames que a gente tem hoje, isso já se encurtou um pouco, mas a gente tem que continuar considerando o que manda a literatura. Então, em até 90 dias, alguma coisa aí pode não aparecer nos nossos resultados de exame por uma questão biológica mesmo do organismo do doador. É isso. Beleza, nosso muito obrigada sempre, viu, pela sua disponibilidade. Muito obrigada a vocês pelo convite e vamos continuar falando de doação de sangue, que é sempre importante. Estamos sempre à disposição. Conte sempre conosco, viu? Bom trabalho para vocês aí. Obrigada, tchau, tchau.